Bom dia, Gil. Bom dia a todos os ouvintes da Acústica. É que, na verdade, nós temos dois grandes problemas aqui na região relacionados ao pedágio. São as novas praças de pedágio, que as notícias que nós temos, por mais que, assim, oficialmente se diga, não, mas isso é só um estudo, né? Assim, está no escopo do Ministério. Tem uma grande chance dessas duas novas praças de pedágio acontecerem. Fábia, se me permite, eu gostaria de te pedir um favor, para que você desconecte aí o seu fone de ouvido, para a gente ter uma qualidade de áudio melhor vindo aí de você, porque a gente está com um áudio um pouco prejudicado, um pouquinho abafado, então a gente sabe como é que é essa questão, né, da gente tentar fazer as videochamadas e tudo mais, então a gente vai pedir esse favor para a gente conseguir ter um áudio melhor. Tá bom. Melhorou? Melhorou bastante. Agora a gente consegue te ouvir melhor. Até... Nem sei o que eu fiz aqui no meu celular, que saiu os brilhos. Deixa eu te falar, é o seguinte. Nós temos dois problemas, então. Um deles é essas praças novas, e o outro problema tem a ver com os pedágios aqui da Ecosul, que, na verdade, são mais da região de Pelotas. Mas Cristal, por exemplo, nós temos uma praça de pedágio no meio do nosso município. Então, as pessoas que moram do lado de lá, para vir para Cristal, para ir no supermercado, para ir no correio, tem que pagar pedágio. Então, a gente tem um depoimento de uma pessoa que precisa pagar pedágio toda vez que vem estudar à noite no município. Então, ele vem, paga pedágio, ele vai, ele paga pedágio. Então, é um problema para o comércio, é um problema para o desenvolvimento da região, e nós vamos ter que enfrentar isso. Então, queremos novas praças de pedágio? Não. Queremos a manutenção deste valor, a manutenção do contrato, mesmo que seja otimizado, como o Ministério dos Transportes tem falado. Não, nós queremos... Primeiro que a gente não quer pedágio. E se tiver pedágio, que seja com um valor muito mais justo. Então, assim, eu já aprendi, Gil, com os meus quase 30 anos de vida pública, de que, às vezes, o contato com a equipe técnica do Ministério, ele é muito melhor do que com o próprio ministro. E hoje eu sou PSD, e, felizmente, nós temos acesso com o PSD em diferentes ministérios. E as notícias que a gente tem é de que não existe um trabalho aí para uma nova licitação, a partir de março de 2026, que é quando termina o contrato da Ecosul. E a gente tem as notícias de que sim, vai ter novas praças de pedágio. E conversando com o pessoal do Ministério, eles disseram o seguinte: tem que chegar aqui com números, com dados que provam aquilo que a gente sabe que é óbvio, de que vocês sofrem pelo pedágio, que o custo da cesta básica de vocês é muito maior e tem impacto por conta do pedágio. Então, a gente está buscando esses dados, nós temos entidades que têm esses dados, mas esses dados não são, assim, muito claros. Então, a gente está trabalhando nisso também. E a segunda coisa, a segunda dica que a equipe deu precisa ter um ato político, que não pode ser um ato político, somente partidário. Tem que ser um ato do povo. E a sugestão do próprio grupo ali, conversando, foi, então, de se fazer um grande baixo-assinado físico, para chegar em Brasília com centenas de milhares de folhas, chegar em Brasília com centenas de milhares de assinaturas, levando o desejo físico, material de toda uma população. Então, nós startamos isso. Está rodando por aí um baixo-assinado físico, tem um arquivinho em PDF, é só pedir nas redes sociais, é só pedir na SIC, é só pedir para as entidades aí, para as lideranças. A gente já fez rodar, já está rodando. Eu penso que em 2, 3 dias vai estar muito acessível para todo mundo. E o desejo é que em cada mercado, em cada farmácia, em cada açougue, em cada posto de gasolina, em cada lugar, as pessoas tenham condições de assinar e dizer:
Eu não quero mais pedágio. Eu não quero mais isso do jeito que está. É importante que os governantes entendam que eles governam para o povo. E eles precisam ouvir a voz do povo. E a gente vai tentar fazer isso sem uma marca política, sem um nome, sem ter dono. Existe uma discussão muito forte entre lideranças, porque eu defendo isso, eu defendo aquilo. Eu trabalho sempre com a unidade, com um discurso único. A gente não tem que ter dono, ganha todos nós se nós conseguirmos baixar o custo do acesso à nossa região. Ganha cada pessoa. Mas, Fábio, eu nem tenho carro. Será que eu tenho que assinar esse baixo-assinado? Isso não tem a ver com ter carro, não. Tem a ver com o custo final do arroz que tu come, do arroz que vai ser vendido, que vai ir lá para Rio Grande para exportação. Nós temos um impacto direto no nosso bolso, independente do que tu faz. Porque esse custo ele é diluído em todas as outras coisas. Mas o imposto que o município recebe, o município que tem o pedágio, é um bom imposto. Ok, eu já fui prefeita de Cristal. Cristal, sim, recebe um bom imposto por conta do pedágio, mas ele não justifica esse valor alto que prejudica em cascata todos os outros segmentos. Então, a ideia é que a gente faça não um movimento de instituições, não um movimento político partidário, que a gente faça o movimento do povo, de quem realmente não quer as praças de pedágio. Fábia. E aí, é claro que cada liderança política, cada entidade precisa fazer sua agenda, precisa ir em Brasília, precisa fazer o seu movimento, porque isso tudo se soma. Mas a gente pensa que esse movimento vai ganhar mídia, esse movimento vai ter repercussão, e aí a gente sabe que é um ano pré-eleitoral, a gente espera que eles nos escutem. Fábia, existem algumas questões que colocam em dúvida algumas questões que são anunciadas pelo próprio governo federal. Eu quero trazer aqui algum dado que ele é de dezembro do ano passado, tá? Quando nós tivemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Inclusive foi uma audiência pública proposta pelo deputado Marcos Vinícius. No texto que eu estou vendo, esse texto está disponível no site da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Esse texto traz o resumo sobre o que foi dito naquela audiência pública em dezembro, dezembro de 2024. Dizia o seguinte, que o Tribunal de Contas da União referendou o voto revisional do ministro Augusto Nardes, determinando que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, represente até janeiro de 2025 um cronograma de uma nova licitação para a concessão do trecho que tem a tarifa mais cara do Rio Grande do Sul e uma das mais caras do Brasil. Eu vou repetir para quem não ouviu, quem estava no trânsito agora, que o TCU, Tribunal de Contas, referendou o voto e exigiu que a ANTT apresentasse um cronograma da nova licitação para a concessão do trecho que tem a tarifa mais cara, hoje administrada pela Ecosul. E eu vou mais além, Fábia. Tem um trecho aqui que fala a respeito do que disse a secretária nacional de Transportes Rodoviários, Viviane S., que também participou do encontro através de uma videoconferência. Nesse encontro, atenção ouvintes, ela confirmou que não haveria prorrogação do contrato com a Ecosul e que a pasta trabalhava na elaboração de uma nova licitação. O que os ouvintes da Rádio Acústica FM querem saber é o seguinte: o que mudou de dezembro para cá, quando nós tínhamos a certeza de que não haveria a revogação do contrato, que não, aliás, não haveria uma ampliação desse contrato com a Ecosul, nós tínhamos essa certeza, porque a secretária nacional de Transportes Rodoviários havia dito isso, e durante aquela audiência pública foi dito de que o Tribunal de Contas da União exigiu até janeiro de 2025 um cronograma dessa nova licitação para esse trecho. Agora, a gente tem uma mudança de posicionamento do governo federal, apresentando um projeto, né, que interligaria diversas rodovias, e além de nós termos a implantação de pedágio entre a BR-116, aqui na BR-116, entre Camaquã e Porto Alegre, nós temos uma possibilidade de que tenhamos uma ampliação de contrato com a Ecosul, ou seja, mudou tudo.
em poucos meses. É engraçado, porque todo mundo levou um choque com a live do ministro Renan. Ele muito empolgado, falando de novas concessões e mais, dizendo de que otimizar contratos era uma coisa linda, que otimizar contratos ia causar um custo operacional muito mais baixo. E aquilo chocou, porque para a gente que acompanha todo esse processo, olhar a live, meu Deus, assim, que isso? Que isso? Então, a gente está com problema. E aí a gente começa a soltar, e eu já disse antes no início, eu gosto muito de ouvir a equipe técnica, porque troca os ministros e a equipe técnica fica, né? Eles têm a memória do ministério. Então, as notícias que a gente tem é de que não se está trabalhando nessa licitação. Não existe uma equipe dentro do Ministério trabalhando, isso é extraoficial, por óbvio, mas as notícias que a gente tem, não se está trabalhando nesse novo modelo, não se está trabalhando numa nova licitação. Bom, não se está trabalhando numa nova licitação até fevereiro de 2025, para uma licitação tão importante que vai acontecer o ano que vem, tem duas coisas, eu penso. Não vai ter mais pedágio, o que seria bom, pelo menos num primeiro momento, ou então eles estão, sim, trabalhando na otimização, que aí a gente, olhando a Ecosul, e olha só, não tem nada contra a Ecosul, inclusive a Ecosul cumpre um contrato, pode ser até que se tiver uma nova licitação ela possa participar, mas a Ecosul, depois de tanto tempo, começa a patrocinar times de futebol como Pelotas e Brasil de Pelotas, né? Que era uma coisa que não era hábito dela, agora no final do contrato ela resolve fazer isso? Não sei. A gente tem que estar muito ligado e acho que a ação do governo vai depender da nossa reação, todo mundo precisa entender isso, não fiquem achando que está tudo certo, porque alguém veio e disse, porque as pessoas mudam, as peças trocam e a gente precisa mostrar que nós não estamos de boa com isso. Não adianta. Se tiver uma nova licitação, a gente também precisa saber acompanhar como que vai ser esse modelo dessa licitação, para a gente não ser pego de novo com um modelo que vai nos colocar, de novo, quase 30 anos tendo um custo tão alto. Mas, Fábio, é preciso entender que essa licitação do pedágio, ela é uma licitação da primeira leva de licitações de concessões. Ela foi feita num prazo mais curto. Agora vai ser uma licitação para 30 anos. Espera aí, mas nós tivemos uma licitação, um contrato que foi prorrogado, eles ficaram quase 30 anos. Imagina se nós ficarmos com um outro contrato, com uma nova licitação por mais 30 anos, com um valor de quilômetro alto. Então, a gente está com problema, Júlio. E não é um problema de lideranças, é um problema do povo. E então eu gostei demais da ideia do baixo-assinado e eu assim trabalhei muito para que outras lideranças entendessem que isso também era importante, mas nós precisamos da adesão de todos. Eu gostaria muito de pedir que a rádio colocasse à disposição de alguma forma, né, para as pessoas adquirirem o link, ali o arquivo do baixo-assinado, qualquer um pode imprimir e começar a rodar isso, colocar ali no seu mercado. E como é que nós vamos buscar isso tudo? Bom, aí a gente vai juntar, nós vamos deixar um ponto de entrega, todo mundo vai dizer, olha, daqui a 20 dias, vamos ver como é que ficou, quantas assinaturas a gente tem, porque eu sempre digo que pior do que não fazer nada é fazer algo fraco. Então, nós estamos falando aí de que nós vamos ter que arrecadar no mínimo 100 mil assinaturas, senão é um movimento fraco, por uma região tão grande quanto a nossa, né? E cabe a nós, da região Centro-Sul, fazermos a nossa parte, porque tem um grande movimento lá na região sul, que é muito maior, e que, assim, cada cidade a gente está buscando liderança, cada cidade a gente está fazendo se movimentar, todo mundo falando sobre isso.
E aí nós vamos fazer um grande movimento, quem sabe pedir para que as lideranças venham na região para a gente entregar esse manifesto, ou vamos todo mundo junto numa grande comitiva, assim como já trabalhamos pela BR-116, entregar essa mala de folhas lá, certamente vai ter uma grande repercussão na mídia, uma repercussão política, porque esse é o objetivo. É um movimento que é para ser do povo, isso é muito importante. Bom, Fábio, a gente tem agora um compromisso com a Rede Gaúcha Sat, nós trazemos agora o Notícia na Hora Certa, queria agradecer a sua participação e a gente fica à disposição para que você participe mais vezes para a gente falar sobre esse assunto. Se você tiver disponibilidade, até mesmo depois do intervalo comercial, podemos voltar com esse nosso tema. Não, eu tenho disponibilidade, mas eu acho que o recado já foi dado, Gil. É importante que todo mundo movimente, que todo mundo peça esse arquivo, imprima. As pessoas dizem assim, eu vou assinar. Nós precisamos mais do que tu assine. Nós precisamos que tu pegue uma folha dessas e colete assinatura com os teus colegas de trabalho, com os teus vizinhos, com os teus amigos. É muito importante. Agora sim, segunda, terça, a gente pode voltar a falar. Quero dizer para vocês que o Tua Saúde de sábado vai falar sobre farmácia popular. Tudo que precisa para tirar o remédio na farmácia popular. Então não perde. Tchau, um abraço, saúde e paz.